E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 2 Samuel, capítulo 21 e o versículo 1, que diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Queridos, existem certas dificuldades que nós enfrentamos, existem certas tempestades que nós enfrentamos, que o Senhor permite para que nós arrumemos a casa. Existem certas dificuldades que Deus permite que nós passemos, para que nós entendamos o que há de errado. Às vezes nós fazemos algo que nem passa pelo nosso coração, né, que é errado. Como Davi aqui, por exemplo, ele não tinha feito nada, mas aí Deus estava contrariado, né, porque a casa de Saul era sanguinária e tinha matado os gibeonitas. Então havia algo de errado e Davi não estava enxergando. E o Senhor agora permite uma fome de 3 anos para que Davi se atente ao que estava errado. Porque Deus queria que fosse feito o que era certo, Deus queria que houvesse justiça. E Davi só percebeu que tinha algo errado quando as correias apertaram. Então existem certos momentos nas nossas vidas que a correia vai apertar para que nós possamos enxergar o que há de errado, para que nós possamos entender que algo está fora do lugar. E a gente vai se voltar para o Senhor, a gente vai buscar entender o que está de errado. E aí Deus vai nos revelar e nós vamos consertar. Existem certas coisas que o Senhor até tenta nos mostrar, mas nós estamos muito ocupados com outras coisas. E aí o Senhor permite que momentos difíceis cheguem para que nós nos voltemos a Ele, né? Mas que neste dia nós não esperemos as dificuldades chegarem para nós fazermos aquilo que é certo, aquilo que é agradável ao Senhor, para que nós não precisemos buscar ao Senhor para resolver um problema, que a gente busque a Deus antes, para que nós não entremos em problema. Porque se nós consultarmos o Senhor antes de tomar decisões, a gente não vai ter que depois ficar procurando solução para as consequências de decisões erradas. Então, que a gente não haja na emoção, que nós não venhamos a agir no impulso, porque todas as vezes que nós agimos no impulso, nós temos a tendência de errar. Mas o Espírito Santo é aquele que nos dá longanimidade, ou seja, que nos incentiva, que nos capacita a não agir por impulso. O Espírito Santo nos capacita a pensar nas nossas decisões antes de tomá-las. Então, hoje, coloque no seu coração um propósito de buscar ao Senhor sempre antes de tomar qualquer decisão, para que depois nós não tenhamos que lidar com as consequências de decisões erradas. Porque a partir do momento que existe algo errado na nossa vida e que o Senhor vê que há necessidade de consertar, se for preciso Ele permitir nós passarmos por situações difíceis para nós enxergarmos, Ele vai permitir. Porque, queridos, é melhor nós passarmos por situações difíceis que nos levam ao conserto do que passar a nossa vida em zona de conforto
e chegar diante de Deus de mãos vazias, sabe? Chegar diante de Deus e a conta não fechar, vamos dizer assim. Então, nós precisamos valorizar a correção do Senhor. Sim, nós precisamos valorizar a correção do Senhor. Quando Deus fala que nós estamos errados, quando Deus permite situações que nos fazem parar e pensar, opa, peraí, por que eu tô passando isso daqui? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu caí? Né? Porque existem provas, queridos, que realmente a gente precisa repreender, que a gente precisa orar, mas existem certas coisas que nós passamos, certas dificuldades, que foi o próprio Deus que permitiu, que vem para o conserto, para nós repensarmos as nossas ações. Então, queridos, vamos pedir ao Senhor essa graça da longanimidade, para que nós possamos pensar antes de agir, buscar ao Senhor antes de agir, para que nós não tenhamos que lidar com consequências de decisões mal tomadas, com consequências dos nossos erros, porque a gente vê aqui nesse versículo que já estava ficando caro o custo da decisão errada de Saul e de sua casa. A palavra vai dizer que já estava há 3 anos a terra, né, passando fome. Então houve uma fome de 3 anos. E aí Davi foi consultar ao Senhor, Deus, né, o que está acontecendo? Por que nós estamos passando fome? Né, por que a terra não está produzindo? E aí Deus vai apontar o que está errado. Ele vai falar, olha, é por causa de Saul. É por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque eles mataram os gibeonitas. Então, queridos, vamos tomar cuidado com as nossas ações. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo neste dia longanimidade. E se você está passando por uma prova, se você está passando por uma luta e sente que é algo de errado, peça ao Senhor nessa noite, neste dia, né? O discernimento mesmo. Fala, Deus, onde foi que eu tropecei? O que foi que aconteceu, Pai? Que o Senhor está permitindo tal vento na minha vida. E eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo vai te revelar e você vai ter a chance de se consertar diante do Senhor e de, a partir de hoje, pedir para o Espírito Santo te dar longanimidade, te ajudar a não agir no impulso, para que nós não tenhamos que lidar com consequências de erros que nós poderíamos ter evitado. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, é o Criador de todas as coisas. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós com carinho, com zelo. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem zelo com a Tua obra. Nós agradecemos, Pai, porque quando nós tropeçamos, o Senhor, meu Pai, sempre dá um jeito de nos mostrar que nós estamos errados. O Teu Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence do nosso erro e nos convence da justiça e do juízo. Então, Pai, que neste dia o Senhor possa nos mostrar aonde foi que nós tropeçamos, aonde foi que nós erramos, e nos ajude, Pai, a sermos longânimos, a não agirmos no impulso, para que a gente não tenha que ficar lidando com consequências, Pai, de erros que nós poderíamos evitar. Mas se nós, Pai, já cometemos um erro e estamos, meu Pai, passando por uma situação difícil que o Senhor permitiu que nós passemos para que nós enxerguemos o que há de errado, em nome de Jesus nós abrimos o nosso coração, Pai, neste dia. Nos mostra, Pai, o que há de errado, onde é que nós precisamos consertar e que o Teu Espírito Santo nos capacite a fazer o certo daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma,
curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!